Vamos lá? Então, queridos, hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as teorias da administração, certo? E hoje nós vamos conhecer uma das principais teorias na área de gestão, que é a teoria da administração científica, ok? O precursor dessa teoria, assim, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Independente, a gente vai ver em cada teoria, em cada era da administração, um grande teórico. Um grande teórico que é o precursor da teoria naquela época. Só que existiram outros nomes também que que não são tão citados, mas o nome em mais destaque é aquele que fez a grande consideração, a grande ponderação naquela época. Então, o primeiro nome que a gente vai conhecer é o Taylor. Frederick Winslow Taylor. Ele nasceu em 1856 e morreu em 1915. Nesse período aí, ele conseguiu realizar grandes contribuições para a administração de uma forma geral. Ele é conhecido como o pai da administração científica. A sua teoria vai incluir o aumento da produtividade e a eficiência. Lembra lá da eficiência? Então, o grande objetivo dele é aumentar a produtividade e a eficiência das empresas onde ele atuava. Como ele conseguiu isso? Uma das suas grandes contribuições foi pensar, outros teóricos também já haviam pensado, mas ele colocou em prática e testou isso dentro do ambiente organizacional, na divisão racional do trabalho e o ganho por peça. Então, olha como a gente já está pensando aí em algumas coisas que já acontecem hoje no nosso dia a dia. Seu trabalho ele é precursor de muitas ferramentas da gestão moderna. Muitas ferramentas que ele pensou foram possibilitadas por Frederick Taylor, tais como a padronização de procedimentos, bônus por desempenho e cargos especializados. Quando a gente vê a divisão de tarefas dentro de um ambiente de uma indústria, por exemplo, eu tenho lá dentro da indústria calçadista, por exemplo, eu tenho lá um setor específico que faz o corte, outro setor que faz a costura, um setor que faz a colagem, outro que faz o acabamento. Essa divisão por tarefas foi pensada por Winslow Taylor. Taylor foi o grande precursor desse pensamento. Aí ele também pensou no bônus por desempenho, nos cargos especializados. Então, são pessoas especializadas em realizar uma atividade específica desse processo produtivo. Então, eu tenho uma única pessoa que vai fazer o corte das peças. Então, ela vai ser especialista em corte de peça. Ela vai fazer isso muito bem. Então, isso já foi pensado lá em 1900, um pouquinho antes de 1903, e quem dinamizou isso e colocou isso como uma teoria, racionalizou esse conhecimento, foi Frederick Winslow Taylor, o conhecido como o pai da administração. A personalidade de Taylor, ela pode ser examinada em aspectos específicos. Primeira coisa que ele era um limitador e pesquisador. Nós falamos aí no princípio, dá uma olhadinha. Tá? Falou sobre a administração como ciência. Como pensar isso? Ele Tá era ruim o microfone, tá chiando, não tá dando para entender nada. o meu. É porque tem alguém com o microfone aberto, tá dando microfonia aqui para mim. Peraí. Também não é você. Quem tá falando comigo aqui? GCN chegou, tá perdida ainda, Grace? Ô, amigo, tô perdida totalmente. Tá nada, deixa de coisa. Ué, gente. Esse chiado vem de onde?
Agora sua voz está saindo mais do que o chiado, porque antes estava o chiado maior do que a sua voz. Pronto. Todo mundo vai conferir se a microfone está aberto ou não, gente. Acho que se eu tivesse música aqui, eu não tô falando mesmo de tudo. Pronto. Mas vamos continuar lá falando, né? Sobre Taylor. O que a gente define, o que é importante a gente falar sobre Taylor? Primeiro, ele era experimentador e pesquisador. Ele realizava as atividades na área de gestão pensada, de forma experimentada. Ele pensou em algumas atividades e experimentou como isso ia resultar em maior produtividade. Então, essa é a grande sacada de Taylor. Ele era, na personalidade dele, como gestor, como administrador, ele era um experimentador e um pesquisador. Outro ponto também é entender que ele era autor e divulgador de experimentos. Ele também, além de gestor de empresas, de grandes empresas, ele era autor de livros. Ele escrevia os resultados que ele tinha, que ele conseguia extrair das experiências que ele realizava dentro da empresa e transformava isso em livros para poder orientar o trabalho de outros profissionais. E ele era também formador de uma equipe e da linha de pensamento também, em conjunto com outros profissionais que tinham o mesmo perfil que ele formava equipes multidisciplinares que pensavam em soluções para a administração, naquela época, para a gestão do chão de fábrica da empresa, dos resultados empresariais. Esse sistema de Taylor ele se caracteriza pelo seguinte aspecto. Primeira coisa que ele vai fazer é a análise do trabalho. Eu vou analisar a tarefa, o trabalho, de forma específica e vou entender melhor como ele funciona, o que é necessário para a realização dessa tarefa, quais são as atividades atribuídas a ela. Segundo ponto, eu vou padronizar as ferramentas. Se o trabalho é o mesmo, se a forma de executar é a mesma, as ferramentas úteis para a realização desse trabalho também precisa ser a mesma. Se eu tenho lá, eu estava falando sobre a indústria de calçados, eu tenho uma pessoa que faz o corte das peças. Se existe uma pessoa específica que faz o corte das peças, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar uma serra, um cortador, uma tesoura. Então, isso aí são ferramentas específicas que são utilizadas para o trabalho dele. Então, eu vou padronizar essas ferramentas. Eu vou, dentro das características, o que caracterizava o trabalho dele? A seleção e treinamento dos trabalhadores. Ele selecionava os trabalhadores conforme suas especificações técnicas. O que diferencia um trabalhador do outro? É as especificações técnicas. Ele já percebeu que se eu aplico a uma função específica o profissional correto, eu vou ter um melhor desempenho. Se eu tenho uma atividade que é necessária força física, na contratação eu vou buscar uma pessoa que atenda a esse requisito, que tenha essa atribuição física, correto? Assim como o treinamento dos trabalhadores. Ele começou a pensar também nessa visão de treinamento. Para ter pessoas especializadas em atividades específicas, eu preciso treiná-los. Quarto ponto, supervisão e planejamento. Era necessário, se eu preciso que as pessoas executem o trabalho de forma igual, padronizada, utilizando as mesmas ferramentas, que tenha uma homogeneidade na forma de trabalhar. Então, eu preciso fazer o quê? Supervisionar e verificar se elas estão realmente trabalhando da forma correta. Então, para isso, eu preciso de supervisão e planejamento do todo. E, por último, o pagamento por produção. Isso aí já foi pensado por Taylor também. Queridos, me respondam, existe alguma novidade nisso aí? Algo que vocês não tenham visto nas empresas? Então, a gente tem aí análise do trabalho, padronização de ferramentas, seleção e treinamento de trabalhadores. São coisas do nosso dia a dia hoje. Mas quem pensou isso lá em 1903, Frederick Winslow Taylor estava pensando nisso e colocando a serviço das empresas para gerar maior produtividade. Perfeito, o Taylor arrasou. Arrasou ele, né? Taylor arrasa. Mas aí,
Hoje a gente visualiza e sente isso com muita tranquilidade. Só que nessa época a visão, o foco maior não era o bem-estar do trabalhador. Tudo isso era pensando na produtividade. Quanto mais produtividade eu puder gerar, mais resultado a minha empresa vai dar. Então, não estou pensando aqui na forma como o profissional vai fazer. Se ele vai se sentir bem, se ele vai terminar o dia mais cansado ou não. Isso aí não era pensado por Taylor. Ele queria resultado, produtividade. Por isso que ele pagava por produção. Quanto mais a pessoa produzir, melhor para mim. Independente do impacto que isso vai gerar. Então, hoje a gente tem esse olhar voltado para a gestão de pessoas. Naquela época não existia esse olhar segmentado para a gestão de pessoas. Ok? Então, dentro dos estudos de Taylor, ele vai se dividir em duas fases marcantes. Tem duas grandes fases do período de Taylor. Tem a primeira fase, onde ele desenvolve o livro da administração de oficinas, em 1903. Esse livro é um guia de orientação e ele trata de técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio de quê? Do estudo dos tempos e movimentos. Essa é a grande sacada de Taylor aí. Ele ficou conhecido por isso, o estudo dos tempos e dos movimentos. Correto? Ele vai pensar em técnicas, como é que eu posso analisar a tarefa e verificar como ela pode ser produzida. Um exemplo, uma costureira, ela vai executar dentro de uma fábrica, da DAS, por exemplo, aqui de Vitória da Conquista, ela vai executar as atividades dela. Como é que ela vai fazer? Ela pega a caixa do chão com peças cortadas, coloca em cima da mesa, pega as peças, coloca no maquinário, verifica a linha, troca a linha e começa a costurar com aquela linha específica. Depois ela dobra a peça, coloca dentro de outra caixa, leva até o chão e outra pessoa pega. O que Taylor fez? Ele começou a estudar essas tarefas. Ele percebia, às vezes, que, poxa, essa senhora que está aqui, ó, pegando a caixa do chão, levantando, ela está colocando em cima da mesa, ela está executando o trabalho e está levando mais tempo para executar essa tarefa. Ele faz análise, uma cronoanálise dessa atividade. Essa atividade leva 1 minuto e 32 segundos para ser executada. Nessa movimentação. Pega a caixa, coloca a caixa, tira a peça, troca a agulha, troca a linha. Ela leva 1 minuto e 32. Ele analisou, verificou dessas tarefas o que eu posso extrair, excluir. Vamos fazer o seguinte, ela já recebe a caixa em cima da mesa e ela vai realizar a costura de todos os tecidos brancos. A outra pessoa executa todos os tecidos azuis, utilizando a mesma linha. Isso levou a tarefa de 1 minuto e 32 para 60 segundos. Para 1 minuto. Correto? Então, o que ele conseguiu? Ele conseguiu, estudando a atividade, pensando em soluções em cima dessa atividade, estudando os tempos e os movimentos, reduzir uma atividade de 1 minuto e 32 para 1 minuto. E isso ele fazia com todas as atividades dentro da indústria. Ele conseguiu, assim, produzir com maior eficiência, gerando melhores resultados. Certo? Então, aí, essa primeira fase ficou conhecida por essas técnicas, pelo lançamento do livro da administração de oficinas, e ficou conhecido por a utilização dessas técnicas de estudo dos tempos e movimentos. Então, se eu falo estudo dos tempos e movimentos, eu lembro de Taylor. Correto? Lá na segunda fase, na fase 2 do livro Princípios da Administração Científica, onde ele já vem lançando outro livro, porque ele também era escritor, das experiências que ele tinha na fábrica, ele trazia isso para o mundo conceitual, fazendo análises específicas e escrevendo livros para poder orientar outros profissionais. Ele apresenta os estudos sobre a administração geral. Como é que eu faço a administração de forma geral? O que é importante dentro dessa gestão? E ele denominou a administração, esse estudo da administração geral, como administração científica.
sem deixar preocupação com relação às tarefas do operário. Ele não estava apenas falando sobre a tarefa específica do operário, ele estava falando também da administração, da forma de gerir. Como é que eu posso gerir os trabalhos? Eu não estou falando apenas de tarefas, estou falando de gestão. Então, ele lança esse livro e aí nós temos contato com a administração científica, o estudo sobre administração geral. Então, é o primeiro contato que temos com a denominação administração científica, na fase 2. Nesse estudo de Taylor, essas indústrias da época, elas padeciam por alguns males, algumas coisas, alguns problemas aconteciam dentro dessas indústrias. Que problemas eram esses? A gente pode agrupar em 3 grandes problemas dessa época. Primeira coisa, a vadiagem sistêmica por parte dos operários. Que loucura daí, vadiagem sistêmica. Você já ouviu esse termo, vadiagem? Já, muito. Sim, já. Alguns estão vadiando hoje, né? Sem fazer nada. Obrigados, mas vadiando. Esse termo era muito utilizado aqui no Brasil, certo? Não, nós não. Todos nós estamos sendo produtivos, certo? Mas tem uns aí pelas casas que estão sem fazer nada. Nós estamos sendo produtivos. Então, gente, não é? Então, gente, o que vai acontecer? A vadiagem, a gente já ouviu muito essa palavra, aqui no Brasil era até crime você vadiar, ficar pelas ruas. Hoje está sendo, acho que a gente pode até pensar que quem está pelas ruas hoje também, sem fazer nada, está vadiando, né? Mas era um outro contexto. Quando a gente fala de vadiagem sistêmica por parte dos operários, quer dizer que o que eles encontravam? Eles encontravam muitas pessoas, uma demanda muito grande de profissionais no mercado. São profissionais que não estão trabalhando, estão disponíveis e que podem trabalhar na minha indústria. O que eu faço? Trago eles para trabalhar para mim. Só que eles não têm formação específica, eles não sabem fazer o ofício e eles só querem o dinheiro. Então, o que eles faziam? Peso morto. Ficavam fazendo corpo mole para o trabalho. E isso ficou conhecido como vadiagem. E essa vadiagem era sistêmica. Todo o corpo de produção dos operários, eles tinham esse comportamento de vadiagem sistêmica. Eles tinham esse comportamento de fazer corpo mole para o trabalho. Porque no final do dia, no final do mês, naquela época era mais frequente o pagamento diário, no final do dia eu vou receber o meu pagamento e está tudo certo. Então, eles continuamente realizavam vadiagem sistêmica. Então, Taylor veio pensar em como é que eu posso resolver isso. E aí ele criou métricas para o trabalho, para o padrão. Olha, essa atividade você realiza em 32 segundos. Se você faz em mais de 32 segundos, você vai ser demitido, vai ser trocado, substituído. O que ele fez também? Ele treinou as pessoas a fazer em 32 segundos algumas atividades. Cara, eu estou falando 32 segundos hipotético, viu, gente? Cada atividade tem o seu tempo de execução específico. Então, se o profissional não fazia, foi treinado e não fazia dentro desse tempo médio, que era o padrão, ele era substituído. Então, ele trouxe essa solução para a vadiagem sistêmica por parte desses operários. O segundo ponto foi o desconhecimento pela gerência da rotina de trabalho e do tempo necessário para a sua execução. As atividades aconteciam dentro das empresas, só que os gestores que estavam envolvidos com o operacional não sabiam, e isso acontece em algumas empresas hoje, viu, gente? Ainda, infelizmente. Não sabe qual a capacidade produtiva, não sabiam quanto tempo levava para executar uma atividade, eles não sabiam quanto tempo o processo todo levava. Então, o que Taylor fez? Começou a estudar os tempos da execução das tarefas. Ele começou a estudar quanto tempo leva para fazer cada operação. Poxa, eu vou produzir um carro. Quanto tempo leva para executar cada parte do processo?
desde a soldagem, instalação de portas, pintura. Então, tudo é estudado com base no tempo de execução de cada tarefa. O terceiro ponto é a falta de uniformidade falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho empregados. Houve um cachorro latindo. Não, você... O terceiro ponto foi a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos trabalhados pelo empregado. Então, eu preciso de um padrão de execução dessas atividades. Uma pessoa executa de uma forma, outra pessoa executa de outra. Então, eles vão ter resultado, às vezes eles conseguem chegar ao objetivo, mas o tempo de execução vai ser diferente. O que ele fez? Verificou qual a melhor forma de fazer. E colocou essa tarefa, essa forma de fazer, como um padrão dentro da empresa. Então, ele analisou essa falta de uniformidade, isso aqui era uma característica da época. Então, a gente tem 3 grandes características: a vadiagem sistêmica, desconhecimento dos tempos e também a falta de uniformidade e técnicas no ambiente de trabalho dentro das indústrias naquela época. Então, esses eram os 3 grandes principais problemas que precisavam ser vencidos por Taylor. Esses eram os grandes desafios que precisavam ser vencidos naquela época. A partir daí, Taylor vem desenvolver os princípios da administração científica. São os princípios norteadores que vão dar base para o trabalho da administração. Aí ele vai desenvolver. Primeiro ponto: desenvolvimento de um método científico para o trabalho dos operários, que ele chamava a melhor forma de fazer. Ele desenvolve, dentro da operação da empresa dele, um método científico, dizendo que eu vou estudar a atividade, analisar o que é bom, o que é ruim, os tempos de execução, e vou propor um padrão de trabalho para o operário. Isso eu posso fazer para cada tarefa. Eu posso fazer para o padeiro, eu posso fazer para o atendente de caixa, eu posso fazer em qualquer tipo de produção, eu posso executar essa atribuição. Então, primeiro princípio, desenvolvimento de método científico. Segundo princípio, estabelecimento de um processo científico de seleção e treinamento do operário. Eu não vou contratar qualquer operário para a minha empresa. Eu preciso contratar um operário por meio de um processo científico, por meio de um padrão exigido. Qual a altura do funcionário? Qual é as habilidades que ele precisa ter? Qual o perfil comportamental que ele precisa ter? Então, a gente vai estabelecer esse processo científico de seleção e de treinamento. Ok? Me digam vocês aí, a altura influencia na contratação de funcionário? Depende da função que ele vai fazer. Eu não entendi a pergunta, né? A altura da pessoa influencia na contratação? Depende do que ele for fazer. Isso. Isso. Nessa época... Policial, por exemplo, a pessoa tem um padrão de altura, né? Se for abaixo disso, não entra. Verdade. Então, assim, hoje, a gente já abandonou um pouco dessa obrigatoriedade, mas naquela época isso era muito forte, que a pessoa precisava ter a altura certa, o padrão certo para poder executar, porque eu estou analisando cientificamente as necessidades do processo. A altura que a pessoa ia ficar de uma máquina. Então, isso era importante para tê-lo. Primeiro, ele fazia o processo científico de seleção, entre outros aspectos que ele analisava. Além da análise científica, ele realizava o treinamento do operário.
pronto, agora que eu selecionei a pessoa certa para a vaga certa, eu vou treiná-lo na execução correta, no best way, na melhor forma de fazer. O terceiro ponto, a cooperação entre a gerência e os operários. Existe uma grande necessidade de unicidade de comando. Então, ele pensa em cooperar, a gerência precisa orientar e os operários precisam realizar. Por isso, a gerência tinha que estar ali próxima deles na execução das tarefas, obrigando a fazer da maneira correta. No quarto ponto, a gente vem para a principal característica, que é a divisão do trabalho dos operários em funções especializadas. Então, eu vou dividir uma atividade. Antigamente, a gente tinha os artesãos que fazia a atividade do começo ao fim. Uma pessoa fazia atividade do começo ao fim e produzia uma peça. Com o Taylor, não. Várias pessoas fazem pedaços de atividade diferentes, até chegar ao objetivo principal, que é a produção do item no final. Então, eu faço a divisão do trabalho dos operários em função de suas especializações. Como é que era feita essa divisão do trabalho? A divisão do trabalho e a especialização do operário era desenvolvida dessa forma aqui. Cada operário, antigamente, né, ele desempenhava a tarefa total, os artesãos. Vários operários, aí começou a era das fábricas, vários operários desempenhavam em paralelo todas as atividades e tarefas. Então, produzo o sapato artesanalmente, eu faço todo o processo sozinho, 100 peças sozinho. Quando a gente vai para a era da fabricação da fábrica, a gente tem vários operários especialistas em fazer sapato, todo mundo fazendo um sapato ao mesmo tempo, e produzem 100 sapatos. Taylor percebeu que se ele segregasse essa atividade, ele conseguiria maior produtividade. Então, eu tenho vários operários fazendo atividades diferentes, aqui, ó, tá vendo? Vários operários fazendo atividades diferentes e chegando até o objetivo. Então, aqui, ó, eu vou fazer, estou produzindo sapatos, eu corto 100 moldes de sapatos, eu costuro 100 sapatos, eu colo 100 solados, eu embalo 100 sapatos, e no final eu tenho o resultado da produção. Então, para Taylor, a divisão do trabalho e especialização do operário em tarefas específicas gerava maior produtividade. Como assim, Danilo? Que loucura é essa? Dessa forma aqui, ó. Estão vendo nessa figura? Nessa figura, cada mulher... Perdão, Viviane, viu? Cada mulher ou homem, tanto faz. Isso. Mas aqui, no caso, só tem mulher trabalhando. Cada mulher lava, enxuga e guarda os seus próprios utensílios. Aqui, ó, a gente tem a divisão racional do trabalho. Uma lava, a outra enxuga e a outra guarda. Dessa forma aqui, ó, eu consigo gerar maior produtividade do resultado do trabalho. Eles conseguiram perceber que, aqui, por exemplo, eu posso segregar, quando eu tenho aqui, ó, em cada unidade, uma pessoa fazendo uma coisa, eu vou ter, se uma pessoa falta, eu vou ter uma parte da minha produção sem realizada. Aqui não. Aqui, ó, se faltou a pessoa que enxuga, por exemplo, os copos são lavados. Vão ficar reservados para quando ela chegar, ela enxugar todos os copos. Mas a atividade dela de lavar copo, ela vai realizar. Assim como depois que ela enxugar, essa aqui vai guardar todos os copos. Então, a gente divide as tarefas igualmente distribuídas de forma a gerar maior produtividade para a tarefa. E isso pode ser aplicado em qualquer processo produtivo. Essa é a forma mais lógica de fazer. Dúvidas? Muitas. Por enquanto, não. Todas as vezes. Não tô entendendo nada. Tá assim, deixa de coisa. Mas beleza. Quando a gente faz
princípios da administração científica, abordando já os princípios, a gente tem suposições da administração científica. Primeira coisa, a prática melhorada, advirá da aplicação de métodos científicos. Isso aí foi a administração que trouxe, né? Essa era uma postura de como deveria acontecer o trabalho. Uma prática melhorada da aplicação do método científico para uma análise de problemas organizacionais. Então, eu vou aplicar o método científico para analisar os problemas da empresa. Segundo ponto, o foco primário no trabalho em si e não na pessoa que está fazendo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou olhar o trabalho, a atividade que deve ser executada e não a pessoa que está executando. Certo? Por que eu vou olhar a atividade? Porque eu vou escolher a pessoa certa para poder executá-la. Ela não enfatiza a integração e a coordenação dos níveis mais altos da organização. Isso aí é muito importante vocês ficarem ligados, viu, gente? Porque quando a gente fala de administração científica, a gente não está pensando nessa integração entre a coordenação dos níveis mais altos da organização com o chão de fábrica. A gente está tendo um olhar bem específico para a produção, os resultados produtivos. Ok? Ela supõe uma racionalidade, então a administração científica vem trazer essa racionalização do trabalho, e a premissa maior é do homo economicus. Quer dizer que o homem é um agente econômico movido pela necessidade de dinheiro. Por isso que ele trouxe como princípio a recompensa por produtividade. Porque o homem é homo econômicos, certo? Ele é movido pela necessidade financeira. Isso ele pensava lá naquela época, viu, gente? Taylor pensava que o homem, na era da administração científica, Taylor abordava o homem como um homo econômicos, ou seja, movido pela necessidade financeira. Vamos realizar agora uma análise crítica dessa administração científica, do que Taylor pensava. Pontos que são importantes não esquecermos na administração científica. Primeiro ponto, o estudo do tempo e do movimento. É a base de tudo. A base do pensamento de Taylor é pautado no estudo do tempo e dos movimentos. Segundo ponto, ferramentas e procedimentos padronizados. Terceiro ponto, a tarefa. Eu não analiso a pessoa, eu analiso a execução que a pessoa está realizando, eu analiso a tarefa. Quais são as necessidades da tarefa? O meu foco é a tarefa. O bônus, o prêmio em dinheiro, porque o homem é homo econômicos, o prêmio em dinheiro por produtividade, pelo resultado do seu trabalho. O trabalho ele é pensado de forma individualizada, executar tarefas específicas, segregadas. Então, meu trabalho ele é individual, não o trabalho do processo anterior ou do processo posterior não me importa. Eu preciso executar o meu trabalho. A responsabilidade gerencial pelo treinamento. Qual era a atribuição da gerência da empresa? Treinar os funcionários na execução correta das atividades. E a seleção científica. Então, nós vamos ter esses pontos aí como os principais pontos, ou seja, os pontos críticos da administração científica. Estudo de tempos e movimentos, ferramentas e procedimentos padronizados, foco na tarefa, bônus, premiações de dinheiro para a produção, trabalho individualizado e especializado, responsabilidade gerencial pelo treinamento na melhor execução das tarefas e a seleção científica dos profissionais que vão trabalhar dentro dessas fábricas. Até aí tudo beleza, tudo certinho? Essas são as grandes características desse período. A partir de 1903 é o grande marco histórico, que foi a época onde Taylor publicou o seu primeiro livro, né, que dava base para o entendimento da administração científica. E esses são os principais pontos abordados pelas suas teorias. É só Taylor que marcou essa época? Foi só Taylor que estudou isso?
Não, gente, não foi só Taylor, não. A gente tem alguns outros seguidores de Taylor ou contemporâneos de Taylor que trabalhavam dentro dessa mesma perspectiva de análise dos tempos e movimentos. Eles não são tão conhecidos como Taylor, mas eles também realizaram trabalho dentro da empresa onde atuavam, dentro dessa mesma perspectiva. Primeiro, a gente teve Frank e Lillian Gilbert. São dois profissionais da área de gestão que foram extremamente, que não são tão reconhecidos como Taylor, mas eles tiveram um trabalho de grande impacto, também pensado na mesma ideia de Taylor. Eles iniciaram os estudos dos tempos e movimentos dos operários para a racionalização do trabalho. Então, o mesmo trabalho que Taylor fez, eles também faziam e aplicavam dentro da sua organização. Eles inicialmente aplicavam os métodos de Taylor e depois desenvolveram as suas próprias técnicas. Qual a diferença do trabalho deles do trabalho de Taylor? Eles analisavam duas perspectivas. Ele analisava o homem como homo econômicos, mas também analisavam aspectos comportamentais, que a gente vai verificar lá. Uma das últimas teorias que a gente vai estudar são as teorias comportamentais. Então, Lillian Gilbert, ela já pensava nesses aspectos. Frank Gilbert, ele trabalhava com o estudo dos tempos e movimentos, e Lillian, ela já implementava e analisava os impactos os impactos sociais, comportamentais no ambiente de trabalho. Ela fazia esse link com o bem-estar do profissional. Só que, nessa época, não era extremamente reconhecido o pensamento no bem-estar pessoal. Então, eles não foram tão reconhecidos nessa época, mas eles são extremamente reconhecidos no estudo de tempos e movimentos também. Outros teóricos também pensaram nessa linha, mas o que dinamizou o trabalho e trouxe isso como conceito e teoria foi Taylor. Henry Gantt também, ele veio nessa época trazer alguns conceitos que foram, ele segue a mesma linha de pensamento de Taylor, né? E traz alguns conceitos específicos. Ele ficou conhecido pelo sistema de pagamento e incentivos da tarefa, ou seja, um pensamento também que segue a mesma linha de Taylor, a tarefa bônus. Muita ênfase no estabelecimento de tarefas específicas, ou seja, na divisão racional do trabalho, e a sua grande contribuição, que é o gráfico de Gantt, que controla o desempenho atual em relação ao planejado, assim como o tempo, e tem provado sua validade como dispositivo de controle até os dias de hoje. Vocês conhecem esse gráfico de Gantt? Esse é o gráfico de Gantt. Henry Gantt, nasceu em 1856, morreu em 1919, e ele é chamado do pai de técnicas de planejamento e controle, conhecido pelo uso do gráfico de barras como ferramenta de gestão. Mas, como isso, Danilo? Esse gráfico de Gantt, ele mostra a rede de precedência e interdependência de atividades no tempo. Como isso? De que forma? Ele diz o seguinte, eu vou mostrar essa tabelinha aqui para vocês compreenderem o pensamento de Gantt. Verifiquem aqui, ó, do lado aqui, estão vendo? No lado esquerdo, atividades. Esse aqui é um cronograma e pode ser aplicado a qualquer tipo de atividade. Aqui no lado esquerdo, a gente tem as atividades que serão executadas. Editar originais, diagramar amostras de páginas, desenhar ilustrações. Isso é a produção de um livro, certo? Editar originais, diagramar amostras de página, desenhar ilustrações, selecionar fotos. Essas são todas as atividades que acontecem na produção de um livro. Só que nós precisamos pensar que para que elas sejam executadas, elas precisam seguir uma ordem específica. Elas não podem ser feitas de qualquer forma. Eu não posso editar os originais, eu não posso encadernar o livro sem editar o original primeiro. Então, o que Gantt fez? Ele coloca em ordem essas atividades. Cada número desse, ó,
no mês 3, mês 4, mês 5, 6, 7, até o mês 11, colocou em uma tabela e ele vai pontuando aqui em azul as atividades que são realizadas dentro desse mês. No mês 3, eu vou editar os originais e vou diagramar as amostras de página. Pronto. Terminou essas atividades, ele vai fazer, no mês 4, ele vai fazer as outras tarefas. Ele vai diagramar as amostras de página. Depois disso, ele vai desenhar ilustrações. Até o mês 5, ele vai estar desenhando ilustrações. E vai selecionar fotos e obter autorização dessas fotos. Até o mês 5, até o mês 6. Ele vai imprimir uma prova, certo? Das folhas, das imagens, no mês 5. Depois que ele fez essas atividades, ele vai aqui, ó, aprovar a composição do todo, né? No mês 8, aqui embaixo, ó, no mesmo período de desenhar as ilustrações, vai ser feito o quê? O desenho da capa também. Munido de todas essas atividades aqui, ó, no mês 7, eu vou aprovar a composição. No mês 8, eu vou imprimir provas de páginas. Até o mês 9. No mês 10, eu vou imprimir as páginas finais. E cá no mês 11, eu vou fazer a encadernação do conjunto como um todo. Então, o gráfico de Gantt é um gráfico visual que consegue dividir e distribuir as atividades de acordo com o seu tempo de execução, de forma ordenada e coordenada. Para quê? Para que eu não execute uma atividade antes de outra que seja mais necessária. Então, dentro dessas atividades, eu vou ter a precedência, qual atividade que acontece antes, que eu preciso aguardar, e a interdependência entre atividades. Quais são as atividades que eu posso fazer ao mesmo tempo. E tudo isso em uma tabela que mostra adequadamente como as tarefas são realizadas. Ok? Queridos, hoje a gente vai concluir esse período da administração científica aqui com o gráfico de Gantt e encerrar as nossas atividades de hoje.